Oi, aqui é o Elias e nesse vídeo eu vou falar com você sobre coisas que podem travar o seu jogo, que podem te prejudicar e fazer com que seu desempenho nas mensagens de texto seja muito pior do que poderia ser. Se você simplesmente evitar as coisas que eu vou falar aqui, seus resultados vão ser muito maiores. Então presta bem atenção e procure eliminar o máximo dessas coisas que eu vou falar que você puder. A primeira coisa que geralmente pode travar o seu jogo é falar com uma mulher bonita demais. Por quê? Porque às vezes esse tipo de mulher pode acabar intimidando. Como a sua expectativa vai ser maior falando com uma mulher muito bonita, muitas vezes você mandaria mensagens tentando não errar. Mensagens que você não mandaria para outras mulheres que você conversaria numa boa. Uma das coisas que você pode fazer para não ficar intimidado falando com uma mulher bonita demais é falar com muitas mulheres ao mesmo tempo. Porque quando você tem essa mentalidade de abundância, mesmo se as outras mulheres forem feias, você acaba diminuindo a sua pressão de falar com uma mulher muito bonita. Porque você sabe que você está falando ali com muitas outras. Se ela não te responder, você tem outras para falar, não vai ser nenhum fim do mundo. E isso vai acabar diminuindo a pressão. Como eu falei aqui, fale com várias ao mesmo tempo. Outra coisa interessante que eu testei várias vezes e que sempre ajuda é você puxar os seus limites com algumas mulheres que não te interessam antes. Então, por exemplo, eu estava em Maringá com o Marcel, e eu tava conversando com uma mulher bonita que eu queria sair, e o jogo tava meio difícil. Inclusive esse vai ser um dos cases aqui do curso, que você vai ver como foi essa interação, que foi um pouco longa, e você vai entender exatamente o que eu fiz. E tava difícil com ela, eu tava sem muita energia para conversar aquele dia, e aí eu comecei a falar com outra menina que eu sabia que falar de sexo com ela era uma coisa que eu podia tentar mais. Era uma mulher que não me interessava muito. Então o que eu fiz? Eu parei de conversar com a bonita que me interessava, comecei a falar com essa outra que não me interessava muito e comecei a testar. Puxei os limites, falei de mais sacanagem, falei de coisas mais que eu não falaria com essa outra. E logo depois que eu conversei com essa, que eu puxei os limites e ela aceitou bem, inclusive, eu fui falar com a outra com muito menos pressão e meu jogo saiu muito melhor. Então isso também acaba te ajudando. Outra coisa interessante que você pode fazer é conversar com mulheres gatas de outros estados. Por quê? Porque você acaba entrando no modo foda-se. Você sabe que provavelmente você nunca vai ver ela tá em outro estado, tá longe pra caramba de você, e se der errado, se o papo der errado, você não perdeu nada. Então você acaba treinando a não ficar intimidado com esse tipo de mulher gata, mas ligando esse modo foda-se, o que acaba te dando experiência para falar com mulheres mais gatas que moram próximas a você, de uma forma que você possa marcar o encontro com elas mais facilmente. Outra coisa que costuma travar o seu jogo é falar com mulheres que demoram muito para responder. Então você está ali animado para falar com uma garota, você manda mensagem, ela demora 8 horas para responder. E isso, muitos caras travam. O que eu faço quando isso acontece? Geralmente eu uso o mesmo tempo de resposta que ela demora, eu espelho isso, eu já comentei com você isso em um vídeo anterior. Se ela demora 8 horas para responder, eu vou demorar 9 para responder. E eu sempre vou usar a curiosidade. Por quê? Porque a curiosidade é a única forma que eu consigo utilizar para fazer com que ela preste atenção em mim, com que ela foque o tempo dela em mim. Porque nenhuma mulher é super ocupada. Na verdade, isso de eu não tenho tempo para fazer uma coisa é uma desculpa. Na verdade, o que ela não tem, o que ela não está depositando em você é o foco dela. Então, ela tem tempo para fazer coisas, ela está usando esse tempo para fazer outras coisas, então você não é uma prioridade dela. Então você tem que pensar, como é que eu me torno uma prioridade para ela? Como é que eu faço isso acontecer? A melhor maneira, na minha cabeça, é a curiosidade. Então aqui no curso você também vai aprender algumas mensagens que geram esse sentimento de curiosidade para fazer com que ela deixe de priorizar outras coisas e priorize a conversa com você, porque aquilo é o mais interessante para ela no momento. Outra coisa que costuma travar seu jogo é estar com energia baixa. Então, é aquele dia que você não quer falar com muita gente, que você está com o saco cheio. E se você for conversar com uma mulher nesse estado, provavelmente você vai acabar indo mal. Sua conversa não vai ser legal, você pode até acabar perdendo uma oportunidade boa. Então, o que você pode fazer? Ou você deixa para falar outro dia, o que é uma opção boa. Você não precisa falar com a mulher todo dia. Você pode deixar para falar outro dia. Ou você pode usar técnicas para mudar o seu estado mental e aumentar a sua energia. Que pode ser alguma música âncora, que é aquela música que você escuta, que vai te deixar num estado mental positivo. Você escuta uma música dessa e depois você fala com a garota. Você pode também mudar a sua postura corporal, porque muitas vezes você está com energia baixa,
porque a sua postura corporal está te deixando com essa energia baixa. Algumas posturas, elas drenam sua energia, enquanto outras posturas, elas aumentam sua energia. Se você está com energia baixa, procura levantar, dar aquela espreguiçada, mantém uma postura ereta, inclusive abre um sorriso, mesmo que forçado, porque quando você se força a colocar numa postura positiva, o seu estado mental muda também. Você também pode mudar o seu padrão de pensamentos, isso é um pouco mais complicado, tá? Exige um pouco de treino, mas basicamente você faz assim, você começa a pensar, pô, eu estou no estado mental ruim. O que gera esse estado mental ruim é algum pensamento. Eu não vou explicar aqui o processo agora de como funciona os pensamentos, emoções e comportamento, mas basicamente toda emoção que você tem ou é originada por uma postura corporal ruim ou é originada por um pensamento, ou por ambos. Comece a pensar que tipo de pensamento você está tendo agora. Foca a sua atenção nos seus pensamentos. Provavelmente você vai conseguir identificar, talvez no começo seja um pouco mais difícil, mas com o tempo você vai ficar bom nisso, você vai conseguir identificar alguns pensamentos negativos, alguns pensamentos que não te fortalecem, como vai acontecer alguma coisa ruim, ou eu não sou bom demais em alguma coisa, e isso vai acabar drenando a sua energia. Então quando você fica consciente e começa a questionar esses pensamentos, pô, isso faz sentido mesmo? Será que isso é verdade? Será que não poderia ser de outra forma? Aí você muda o seu estado mental quase que automaticamente. Você pode simplesmente conversar com alguém com uma energia boa. Sabe aquela pessoa que você liga para ela e você já automaticamente aumenta o seu nível de energia, aquela pessoa carismática? Enfim, você pode ligar para um amigo seu. Você pode ver um filme de comédia. Ou você pode falar com uma mulher que te dá moral. Sabe aquela mulher que você fala, que dá a bola para você, que enche a sua bola? Fala com essa mulher que a sua moral logo vai aumentar. Então aqui tem 6 estratégias para você usar e aumentar o seu estado mental. Outra coisa que pode atrapalhar o seu jogo, trava o seu jogo muitas vezes, é não ter um objetivo bem definido. Então o que acontece? Você entra em contato com uma mulher sem um objetivo, simplesmente para jogar a conversa fora, e a conversa acaba não desenrolando, porque como você não tem um objetivo, você não sabe que tipo de mensagens você precisa enviar para alcançar aquele objetivo. Vai ficar aquele papo furado, aquela conversa que não vai para lugar nenhum, e isso é chato para ambos. Então como é que você arruma isso? Primeiro, sendo menos disponível. Sempre que você for falar com alguma mulher, você tem que ter o seu objetivo em mente. Eu já falei isso com você em outro vídeo. Sempre tenha um objetivo em mente. E reflita sobre o que você realmente quer. Nunca entre em contato com uma mulher sem ter um objetivo. Outra coisa que também pode travar seu jogo é você falar com uma mulher que tem um status social maior que o seu, ou que ganha mais que você, ou que tem um emprego maior que o seu, que é mais famosa que você, etc. Porque isso também acaba intimidando. Uma coisa que você pode se acostumar a pensar é não focar onde você está hoje e sim onde você pode chegar. Você já viu aquele vídeo sobre mentalidade? Foi um dos primeiros vídeos que eu gravei. Reveja ele, se é o seu caso, se você está falando com uma mulher desse tipo. Você nunca pode deixar você acreditar que uma mulher tem mais valor que você. Você sempre tem que pensar que você está no mesmo nível dela e que você pode falar de igual para igual com qualquer pessoa. Isso não é uma coisa que você vai fazer do dia para a noite, talvez. Vai depender muito do seu nível atual de crenças, mas é uma coisa que você tem que trabalhar dia a dia. E durante a conversa, você tem que acabar mostrando que você tem ambição indiretamente, que você não é um cara largado na vida, que você tem metas e objetivos, que você está pensando, sei lá, em abrir seu próprio negócio, está pensando em arrumar um emprego melhor, que está pensando em estudar alguma coisa, etc. Porque só dessa forma você vai conseguir conversar de igual para igual com uma mulher desse tipo. Outra coisa que pode travar o seu jogo é você tomar uma resposta negativa. Muitos caras, quando uma mulher dá uma resposta negativa, eles já mandam se fuder, já mandam pro inferno, já xingam a garota, chamam ela de puta, chamam ela de tudo que é nome. Mas você não precisa fazer isso. Por quê? Porque nem toda resposta negativa de uma mulher é uma negativa a você. Às vezes você convida uma mulher para sair e ela não quer sair naquele dia ou ela não quer sair para aquele lugar, mas não significa que ela não queira sair com você. Sendo assim, procure trabalhar mais o seu jogo. Você pode usar um duplo sentido, você pode voltar para o conforto, enfim, você pode voltar para uma parte da conversa que você sabe que a mulher reagiu bem. Então você está falando um papo com a garota e você percebe que ela está reagindo bem àquele assunto, a conversa está desenrolando. Aí você tenta partir para o encontro e você percebe que ela dá uma negativa. Você pode testar outros tipos, outras formas de marcar um encontro ou voltar para a conversa naquele estado positivo, porque você sabe que é um tema que ela vai gostar e você, digamos assim, recupera
os pontos, recupera uma energia boa com ela para depois, futuramente, fazer o convite de novo. Então, não leve uma resposta negativa como algo a você. Outra coisa que costuma travar seu jogo é quando a mulher dá muita resposta curta. Então você tá lá mandando mensagens pra caramba, de 5, 10 linhas, várias mensagens, e ela responde, pois é, ou é isso mesmo, sim, não sei, etc. O que você pode fazer para sair desse tipo de situação é usar alguma pergunta aberta de curiosidade ou pesquisar sobre algo importante para ela. Você vai ver vários exemplos disso aqui no curso, é só para você ter uma ideia, mas eu vou exemplificar isso para que você entenda melhor. Mas quando você pesquisa sobre algo importante para ela e começa a falar sobre isso, é natural que ela mostre mais interesse, que ela desenvolva respostas maiores. Outra coisa que também pode travar seu jogo é lidar com mulheres indecisas. Então você convida uma mulher para sair, ela fala, não sei, vamos ver. Esse tipo de mulher precisa de um cara que mostre segurança. Inclusive eu tenho um case aqui muito bom de uma mulher que eu estava conversando, que eu fechei o jogo com ela, e no final, quando eu fui marcar um encontro, ela demonstrou um pouco de medo. Porque ela já tinha tido um trauma com o cara do Tinder que ela tinha marcado, que zoou ela, eu não sei o que o cara fez com ela, mas ela ficou meio traumatizada. E aí, quando estava tudo certo, já tinha marcado o encontro, depois ela mandou algumas mensagens. Puta, não sei se eu devo, eu tô com medo, não sei. E aí eu mostrei segurança, eu falei, confia em mim, vamos sair. Eu não falei mais nada, eu não fiquei tentando me justificar, não tentei ficando explicar, simplesmente falei, confia em mim, te pego às 8, vamos sair. Ponto. Você tem que mostrar segurança. Quando uma mulher é indecisa, você tem que decidir por ela. Você não pode... Ela não vai decidir, então você decide por ela. E não se explique ou peça a opinião dela. Decida e é isso. É o que você decidiu. Outra coisa que pode travar seu jogo são coisas externas que você não pode controlar. Por exemplo, você está ali jogando, na hora do trabalho, seu chefe te chama. Você está fazendo alguma coisa, alguém te chama, ou alguém te interrompe, acontece alguma coisa que você não pode controlar. Então o que você pode fazer para sair da conversa de uma forma que ela vai ficar esperando por mais? É fechar com curiosidade. Então, por exemplo, nossa, aconteceu algo aqui, depois te conto. E sai. Não responde mais. Ela vai perguntar o que aconteceu, ou ela vai ficar preocupada. Você simplesmente fala isso, aconteceu algo aqui, depois te conto. Ponto. Ela vai ficar curiosa, vai ficar pensando no que pode ter acontecido e a sua imagem vai ficar na cabeça dela por mais tempo. E você sabe o que acontece quando a sua imagem fica na cabeça de uma mulher por muito tempo, não sabe? Outra coisa que pode travar o seu jogo é a falta de assunto. Então a melhor dica que eu posso te dar nisso é você prestar atenção no que ela fala, porque muitos caras cometem um erro de mandar uma mensagem já pensando no que vão mandar depois. Eles nem prestam muita atenção no que a mulher fala, nas pistas que ela deixa, e por isso falta assunto. Se você começar a prestar atenção no que as pessoas falam, no que as mulheres falam, e nos detalhes, às vezes ela deixa algumas deixas de coisas que você pode usar como assunto. Então ela pode falar que saiu para um lugar hoje, depois foi para outro lugar, você pode perguntar sobre esses lugares, ou ela pode falar que pesquisou sobre tal tema, e você às vezes não trabalhou isso. Procura pensar, procura observar, na verdade, cada uma das mensagens anteriores que você mandou para ela, que ela mandou para você, e veja como você pode usar essas mensagens ou conversas anteriores para ganchar alguns assuntos. E por fim, uma coisa que trava muito o seu jogo é você esticar mais do que deve. É até uma coisa que eu trabalhei muito com o Marcel lá em Maringá, que em alguns jogos a gente fez teste de esticar mais e acabava dando errado. Então, evita esticar mais do que deve. Depois que o encontro está marcado, cara, não precisa mais bater papo. Todo o resto é para agendar a logística. Marcou o encontro, acabou o papo. Todo o resto é logística. Todas as mensagens que você vai mandar depois de vamos sair hoje à noite, vamos, é só para combinar o local e o horário, e eu tô aqui, onde você tá, coisas assim. Não conversa mais, acabou. Não tem mais papo. Mesmo que ela queira conversar, se mostra escasso, e tudo, o pós da conversa, após o encontro marcado, é só logística. Não caia no erro de ficar de blá blá blá, porque vai que você ativa alguma objeção nela para ela não sair com você, vai que você fala alguma coisa errada, você não quer que isso aconteça. Marcou um encontro, cara, não precisa fazer mais nada, só logística, só confirmação de dados, só no máximo uma esquentadinha, dependendo da distância que vocês marcaram o encontro. O ideal é sempre você marcar o encontro para o mesmo dia, ou no máximo dias próximos.
Evita marcar o encontro para semanas depois, porque ela vai mudar o estado mental, vai esquecer, vai acontecer alguma coisa. Então, tudo é para confirmar. Às vezes, se você marca, por exemplo, você está falando com uma mulher segunda e marca com ela para sábado, você vai precisar mandar algumas mensagens para esquentar. Mas você não precisa se aprofundar mais nas conversas, porque já está marcado, ok? Então, basicamente é isso. São essas coisas que podem travar o seu jogo, e se você prestar atenção nesse vídeo e evitar ou contornar essas situações, seus resultados vão estar muito acima da média.